Para convidar os irmãos para nós orarmos, antes de nós meditarmos aqui no Salmo 34. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, na nossa vida existem episódios, existem capítulos, existem cenas, e alguns desses episódios, capítulos e cenas têm ali uma marca de dor, de sofrimento, outros têm marca de alegria, têm marca de superação. Ó Deus, a minha história, a história dos meus irmãos, a história de quem nos acompanha nesta noite, ela não acabou pelo simples fato que nós estamos aqui. E ó Pai, quando nós olhamos para Jesus e colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, nós sabemos que o final desta história será um final feliz. Porque nós temos esta expectativa, esta fé e esta esperança no Senhor Jesus, que é uma esperança que não nos desaponta. Dê graça, ó Pai, para que ao pensarmos e refletirmos sobre alguns salmos deste livro lindo que é o livro de Salmos, possamos assim, ó Pai, tirar as mais preciosas lições para a vida de cada um de nós. Que vidas sejam edificadas, abençoadas, que vidas sejam salvas e o Teu nome acima de tudo seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler o Salmo de número 34. Livro de Salmos, capítulo 34. Diz assim o salmista, salmo atribuído a Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e juntos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É um salmo muito, muito bonito. Então, cantando e contando a história da vida, tá? John Stott é um teólogo que não está mais conosco, mas ele foi um teólogo, então, contemporâneo. Tem alguns bons livros dele, tá? Escritos, que vale a pena você, se encontrar um livro do John Stott, você pode comprar, porque ele foi um bom escritor. E ele tem um livro chamado Os Salmos Favoritos. E neste livro ele coloca ele dá a seguinte sentença: seria impossível fazer os cristãos pararem de cantar. É impossível fazer um crente parar de cantar. E o livro de Salmos é um inário. O livro de Salmos, ele foi o cantor cristão do povo hebreu. É um inário. Então, por exemplo, há anos atrás, nós falávamos assim: vamos cantar o hino de número tal. Aí tinha o cantor cristão, depois o inário para o culto cristão.
o salmista, eu diria, então, vamos cantar o Salmo 60. E a congregação cantava o Salmo 60. O Salmo 42, por exemplo, ele fala, quando eu ia com a procissão, quando eu caminhava cantando, então fala de como que as pessoas vinham para poder adorar ao Senhor. Tem um outro autor, Rolo de Protero, que no livro Os Salmos na Vida Humana, ele coloca o seguinte, que o livro de Salmos contém toda a música do coração do homem. Toda a música do coração do homem contém no livro de Salmos, ou seja, os nossos anseios, porque nós somos diferentes em termos de estereótipo, de temperamento, mas nós temos anseios, nós temos emoções, nós temos lá preocupações, nós nos sentimos felizes, alegres, tristes, abatidos, deprimidos. Então, o livro de Salmos, ele dá conta de toda esta música que está no meu coração, que está no seu coração. Algumas considerações interessantes sobre o livro de Salmos que eu pesquisei. Quantos salmos nós temos na Bíblia? 150. 150. Desses 150 salmos, 73 foram escritos por Davi. Ou seja, aproximadamente ali quase que 50% dos salmos escritos por Davi. Davi foi um grande poeta. Davi, quando estava triste, ele cantava. Quando ele estava feliz, ele cantava. Observem que quando a história diz, eu acho que está em Samuel, que a arca do Senhor, que tinha sido levada pelos filisteus, quando a arca do Senhor voltava para Jerusalém, Davi, ele pulava na frente, e até foi criticado por isso. Como é que pode o homem da postura dele, da posição dele, fazer isso, né? E não estavam entendendo e não entendiam o que estava no coração de Davi. Olha, nós não podemos ficar longe do que as pessoas pensam. Eu faço o que eu quero. Não, não tem como ficar. Mas também não podemos ficar reféns do que as pessoas pensam. Entendeu? Então não podemos ficar longe, mas não podemos ficar reféns do que as pessoas pensam. Davi era um cara solto, foi um homem solto. E ele extravasava tudo aquilo que estava no coração dele. Os demais salmos, escritos por Asaf, escritos por Emã, o Salmo 90, por exemplo, dizem que foi, está escrito ali no livro de Salmos, que foi um salmo escrito por Moisés. E é um salmo muito bonito, porque ele tem lá escrito assim, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É um coração sábio. Isso é muito importante para este tempo, para este ano. Eu tenho repetido esta expressão, não jogue fora 2020. Não diga que não vale. Peçamos a Deus sabedoria para podermos extrair tudo que neste ano, caracterizado com essas dificuldades, nós podemos tirar. Então, a oração ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que... Muito importante. No poeta secular, ele fala assim, é preciso saber viver. Talvez ele tenha até lido o livro de Salmos para poder entender, né? Que a vida é um exercício constante, que nós devemos aprender, e na vida nós sempre somos alunos e nunca seremos professores. Foram escritos no ano 1000 antes de Cristo a 500 anos de Cristo. Então compreendem 500 anos de história. Quer conhecer a história do povo hebreu? Quer conhecer a história do Velho Testamento? Então você pode muito bem se dedicar na leitura do livro de Salmos. Conhecer a história de quando, por exemplo, eles estavam no cativeiro na Babilônia. De manhã eu tenho feito a série de mensagens Restaure os seus sonhos e reconstrua a sua vida a partir do livro de Neemias. Neemias é o povo no cativeiro persa, não é isso? É persa. Depois da Babilônia vem os persas. E no livro de Salmos fala do cativeiro babilônico, que foi quando aquele reino de Judá foi levado. Tem lá então o Salmo quando diz assim, eles pediam para que nós pudéssemos cantar um cântico em terra estranha, mas como que nós podemos entoar este cântico? Como que nós podemos entoar este cântico? Tá? É um salmo bonito e até forte. Se não me falha a memória, é o Salmo 137. Então tem ali a história. A história do Brasil também pode ser contada pela música. Se você pegar
músicas da década de 20 do século passado, de 30, de 50, de 60, você observará os movimentos que se estabeleciam na sociedade. A reforma protestante, por exemplo, dizem os estudiosos que ela se estabeleceu muito e ela se expandiu muito por conta da música. Então, Martinho Lutero, ele era um compositor. E interessante que para poder levar, então, a mensagem da graça de Deus, enfatizar que a graça é acima de tudo, Martinho Lutero e outros se valiam de ritmos seculares e colocavam uma música cristã. Será que se fosse hoje, Martinho Lutero usaria o funk para colocar uma música cristã? Será que ele usaria um samba para poder colocar uma música cristã? O fato é que a história diz que ele se valia lá das músicas, os ritmos populares, e colocava uma letra para poder levar a palavra. Então é uma maneira muito boa de nós podermos entender a história, entendendo a poesia das músicas. Quando, por exemplo, ainda com Martinho Lutero, fala Castelo Forte é o nosso Deus. Por que ele compôs esta música? Porque ele estava preso, ele estava num castelo. O rei, me falha a memória agora o nome do rei, o abrigou no castelo, porque senão ele seria morto. Então ele ficou no castelo ali, não como prisioneiro, mas como sendo protegido pelo rei, e ali ele escreveu essa música lindíssima, Castelo Forte é o nosso Deus. Quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos vulneráveis, Deus nos acolhe num castelo forte. Amém? Deus é, na verdade, esse castelo forte. Muitos salmos, eles têm uma conotação profética, ou seja, uma conotação messiânica. Então, no livro de Salmos, nós vamos encontrar o salmista sinalizando para a vinda do Senhor Jesus. Na verdade, a Bíblia está dividida em 2 testamentos. Quais são os 2 testamentos? O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento, então a primeira aliança, fundamentado muito na lei, ele não é desprezível, ele é riquíssimo. E todo o Velho Testamento aponta para onde? Para o Novo Testamento. E o Novo Testamento não despreza o Velho Testamento. Por algumas vezes, nós observamos nos evangelhos que Jesus falava, está escrito, como diz a lei. Então, observe que há uma interação. Eu digo isso porque eu já observei alguns pregadores que tendem a anular o Velho Testamento. Ah, não, porque é a primeira aliança, e aí anula o Velho Testamento. E ficam como que no Novo Testamento. Nós temos que ficar com o Novo e temos que ficar com o Velho. Mas entendendo, sem dúvida alguma, que a nossa prática e a nossa regra de fé e prática, ela está pautada no Novo Testamento. Então tudo tem ali a centralidade da cruz. Dentre os salmos messiânicos tem o Salmo 92, por exemplo. No Salmo 92 o salmista fala, Deus meu, por que me desamparaste? Quem foi que disse isso? Sem ser o salmista. Lembra quem foi? Quem foi? Jesus. Jesus, quando ele estava na cruz, padecendo na cruz, ele então repete estas palavras, ele faz esta oração, Deus meu, por que me desamparaste? Observem bem uma outra questão muito interessante no livro de Salmos, que faz com que nós o apreciemos muito. Porque no livro de Salmos, na Bíblia em geral, mas em especial no livro de Salmos, não tem a questão de poder esconder o que está sentindo. Se está triste, abre o coração e fala que está triste. Se está se sentindo sem fé, fala que está se sentindo sem fé. Então não tem aquela questão de poder mostrar o que não está sentindo. Quantas ocasiões na vida nós somos levados a mostrarmos aquilo que nós não estamos sentindo. Mas então, pastor, quer dizer que eu devo revelar tudo? Não, você não vai tirar a pele. Não vai tirar a pele para poder, então, tudo. Mas também não deve conservar tudo.
Está entendendo? Não deve ter uma questão de uma aparência, onde você vive numa aparência e ali não é da ordem do que está dentro. Deve-se ter um espaço para poder falar com algumas pessoas, com Deus acima de tudo, é claro, mas com algumas pessoas, publicamente, enfim. Esta oração, ela aparece, o Senhor Jesus, ela está narrada em Mateus 27, 46 e Marcos também 15, 34. O livro de Salmos, ele tem 150 capítulos que está dividido em 5 sessões. Do Salmo 1 ao 41, do Salmo 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150. Agora, uma coisa muito interessante. Cada uma dessas sessões, ou cada sessão dessas 5 sessões, cada sessão termina com uma expressão de louvor. Por exemplo, no Salmo 41, versículo 13, é o último capítulo da primeira sessão, termina assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Eu não disse que a nossa vida pode ser colocada como se fosse capítulos, cenas? Então, mas o importante é que cada capítulo da sua vida, da minha vida, termine com uma expressão de louvor. Que cada situação da minha vida, da sua vida, termine com uma expressão de gratidão. Nós temos orado pela irmã Márcia Gaspar e devemos continuar orando pela vida dela. A irmã Márcia Gaspar está no tratamento de câncer. E ela teve uma resistência muito forte, ficou muito debilitada, com muitas dores. E nós compartilhamos com os irmãos, e aquela dificuldade de ter internação, aquela coisa toda. E ela foi internada no hospital do Andaraí. E muito debilitada. Recebi informações pela Mary sobre ela. Teve um culto aqui, onde no Zoom ela apareceu no leito do hospital. E quando foi nesta semana, na semana passada, então, essa semana agora que acabamos, ela posta uma mensagem falando: olha, estou recebendo alta, estou indo para casa. Aí a Mary passou para mim e eu perguntei assim: posso ligar? E aí eu liguei para chamada de vídeo. E o semblante da irmã Márcia Gaspar estava diferente. Então, vamos colocar esta comparação. Ela entrou de uma forma, está saindo de uma outra forma. Ela entrou numa fase da vida dela e está terminando de uma outra forma. Então, a vida é assim, minha gente. Na vida nós temos fases. O importante é que cada fase termine com uma expressão de louvor, com uma expressão de exaltação do nome do nosso Deus, a cada momento, a cada instante. Desta maneira, então, observamos no livro de Salmos, o salmista chorando. Ele fala, por exemplo: as minhas lágrimas me servem de alimento de dia e de noite. Estamos no Setembro Amarelo. É um mês que é dedicado a uma ênfase que deveria ser dada todos os meses do ano para a prevenção do suicídio. Porque a cada 45 minutos, uma pessoa tira a vida no Brasil. E talvez a cada 8 minutos, não estou bem certo, no mundo. Então observem quantas pessoas estão morrendo, desistindo da vida. Quantas pessoas estão em depressão, sendo a depressão uma das causas, não necessariamente a única causa, mas uma das causas, a depressão. E a depressão, ela pode ser vista e entendida como sendo consequência de uma repressão. Então, se você represa uma água, eu me lembro que na minha infância brincava às vezes no sítio do meu avô, com aqueles córregozinhos, eu fazia então ali, represava aquela água, ela vai acumulando, daqui a pouco ela vai transbordar. Represa o sentimento, ele vai transbordar. E quando transborda, ele transborda de uma maneira, em geral, que não é a melhor maneira. Então o salmista, se ele lá estivesse triste, ele falava: estou triste, estou desanimado. Por exemplo, se ele estivesse numa crise de fé, ele falava assim: não, mas eu clamo, o Senhor não escuta. No Salmo 13 ele fala sobre isso. Não há, portanto, hipocrisia. O que há é uma abertura de coração para falar o que está sentindo, para poder expressar o que está sentindo.
Esta fé é a fé que nos liberta. Esta fé é a fé que faz com que nós possamos tratar e elaborar os sentimentos. Esta é a fé que não nos aprisiona, não é a fé religiosa, porque a fé religiosa é aquela que sempre está centrada em mim ou em você. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, então se eu faço assim, faço assado, eu mereço. Se eu não faço, eu não mereço. O Evangelho não é merecimento. O Evangelho é graça do Senhor. Porque merecer, todos nós aqui mereceríamos, eram umas boas palmadas, e uma palmada de Deus não é fácil não, tá? Então, dentro desta perspectiva, está alegre, salmo de louvor, está triste, é um salmo que vem a poder glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome de Deus a todo o momento. O livro de Salmos, portanto, é um convite para nós abrirmos o coração. Abrir o coração e poder falar tudo que nós, por vezes, sentimos. Abrir o coração, porque quando o coração se enrijece, ele pode entrar em colapso. Abrir o coração é a forma de poder deixar fluir, porque quando se enrijece o coração, enrijece a musculatura, enrijece, na medida que você se enrijece e se enrijece para a vida, então você está comprometendo este edifício, esta casa que é você por enrijecimento. E nós nos enrijecemos por conta da nossa vaidade, em podermos não admitir que nós erramos, em poder não admitir que nos equivocamos, em poder resistir, em poder falar, em poder pedir perdão. Nós nos enrijecemos porque, em geral, não contamos ou não cantamos a história da vida, ficamos presos à história do passado. E essa história, ela vai se refletindo de outras formas no presente. Não é mais aquela história, mas é um paralelo desta história com outra vivência na nossa vida. Dessa maneira, então, é um livro muito gostoso de ler, o livro de Salmos. Ele nos convoca a abrir o coração, ele nos permite elaborar as nossas emoções, ele nos ajuda a que possamos renovar ainda mais a nossa confiança e a nossa fé no Senhor Jesus. Neste Salmo 34, que nós acabamos de ler, por exemplo, ele começa com um convite, ele começa com uma expressão de louvor, onde o salmista diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então já dá para poder perceber que ele está muito bem. Está muito bem, porque ele superou uma fase. Aí ele diz assim: glorie-se no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Então o Salmo 34, ele está nos demonstrando o seguinte, o salmista está demonstrando aqui a seguinte mensagem: as provações que nós vivemos na vida, as dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas se constituem num material muito bom para, vencida a tribulação, vencida a dificuldade, testemunharmos de Deus. Testemunharmos do que Deus tem feito em nossa vida. Se nesta noite aqui pudéssemos abrir esse espaço, e quem sabe façamos isso em algum outro momento, para que você testemunhe do que Deus tem feito na sua vida nesta pandemia. Testemunhos da pandemia. O que Deus tem realizado. Meus amados irmãos, desprezamos um material muito bom que temos, que nos causa dor e sofrimento. Desprezamos esse material quando dele nós não nos valemos para poder enfrentar a situação, sabendo que toda dificuldade tem, pela graça de Deus, esta capacidade de podermos superar, e entendendo que em superando nós vamos testemunhar. Então, tudo que o mundo precisa, o que muitas pessoas precisam, é que nós testemunhemos de Jesus. É que nós falemos o que Jesus tem feito na nossa vida. Por diversas vezes eu participei de cursos falando para poder as 4 leis espirituais, como evangelizar, o plano de salvação. A melhor maneira de poder evangelizar é falar do que Deus tem feito na tua vida. É aquela experiência daquele homem cego que foi curado da cegueira e que perguntaram para ele: mas diga como é que foi feito isso, diga como é que foi feito, fala como é que foi feito. Ele falou: olha, como é que foi feito eu não sei não.
E se vocês dizem que ele era pecador, também não sei não. Mas eu sei uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Está entendendo? Então é de poder testemunhar. E só pode dar testemunho quem passa pela prova dando glória a Deus. Só pode testemunhar aquele que entende a dificuldade, não anula a dificuldade, fala, não, isso é bobeira, não, porque não pode, não entende, tem dificuldade, está ruim, está pesado, mas tem uma compreensão que vai pela graça de Deus vencer, e em vencendo vai testemunhar de Jesus. E na verdade, não necessariamente em vencendo, mas já no meio da dificuldade mesmo, nós vamos testemunhando do Senhor Jesus. Tudo que, repito, tantas pessoas precisam que possamos testemunhar de Jesus. Observamos também aqui neste Salmo 34, uma segunda coisa é o seguinte, é que Deus, Ele ouve a oração do aflito. No versículo de número 4, aqui, até o versículo 6, ele fala, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, serei iluminados, os vossos rostos jamais sofrerá vexame. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Então observem aqui que o que ele está colocando é algo muito claro, que na teoria nós sabemos, mas que não necessariamente na prática nós consideramos, que Deus ouve a oração. Amém, irmãos? Deus ouve a oração. A oração nunca é alguma coisa que é vã. Aquela oração que você entende que não passou do teto, como diz Edmeio Williams, não tem problema, porque Deus está abaixo do teto. Então Deus ouve a oração. Deus ouve a oração, Ele ouve a minha oração, Ele ouve a sua oração. Observem que Ele diz aqui, clamou este pobre, o Senhor o acolheu e o livrou dos seus temores. Então quando ele orou, ele estava temendo, ele estava medroso, ele estava acovardado. O que fazer quando tem medo, quando se sente medroso, acovardado? Ora ao Senhor. No Salmo 27 ele fala, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Então, medo faz parte da vida. Sentir medo faz parte da vida. Quando se tem um medo, ora ao Senhor. Ele diz também aqui, clamou este aflito, e a aflição é da ordem de estar como que se fosse num forno, é um paralelo com Sadraque, Mesaque e Abidnego. A aflição tem a ver com queimação, aquilo que queima, aquilo que arde. E quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, e às vezes nós somos lançados na fornalha, ali então, tendo eles sido lançados na fornalha, aquecida lá no último grau, então depois falaram assim, mas não lançamos 3? Como é que tem 4? Não lançamos 3, como é que tem 4? E diz o texto que o quarto era semblante do Filho do Homem, era Deus, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Então a aflição, a oração é uma maneira de aliviar a nossa aflição. Livrou-me de todas as tribulações. Talvez aí na sua tradução diga de suas angústias, da angústia. A angústia é aquilo que está no nosso peito, que fica ali girando, que fica ali. Então Deus é aquele que purga a angústia, é aquele que livra das nossas angústias. Observamos aqui também uma outra lição interessante neste salmo. A terceira coisa que nós observamos é o seguinte, um sentimento de desamparo quando nós estamos na aflição. Já se sentiu assim? Estou desamparado, estou sozinho. É eu e Deus. É eu e Deus. Sou eu e eu. Não é? E às vezes tem essa síndrome de poder se colocar, é comigo mesmo, é só eu, ninguém me compreende, ninguém me entende. Isso é uma síndrome que por vezes se espalha. Muito embora nem todas as pessoas vão te compreender, e é claro que se você esperar que todas as pessoas te compreendam, então pode esquecer de querer falar. Algumas pessoas vão te compreender, algumas pessoas vão sentir, algumas pessoas vão ter empatia com você, algumas pessoas, mas todas as pessoas não. Mas todas as pessoas não. O fato é que este salmo nos mostra que quando nós estamos naquele momento em que nós nos achamos sozinhos ou nos percebemos sozinhos,
salmista ele vai colocar aqui algo bem interessante, que é o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Jesus faz acampamento na tua casa, acampamento ao teu lado. Jesus está acampado. Então o salmista está dizendo o seguinte: este salmo, repito, é um salmo de louvor que refere a alguma situação que ele superou. Qual a situação? Não sei. Não me pergunte que eu não sei. Não está claro aqui qual foi a situação. Mas fala que foi superada. E foi superada porque ele clamou, e foi superada porque ele contou com a presença de Deus. Eu e você contamos com a presença de Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos jogados, abandonados. Deus é conosco, Emanuel, Deus conosco. Daqui a pouco vamos estar no Natal. Vamos começar a pensar isso, Solange, na programação de Natal. E Natal é Jesus, é o Emanuel, é o Deus conosco. E o que significa ter Deus ao nosso lado, ao seu lado? Ele fala: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurados que o temem, o homem que o teme, que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós dos seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se Deus está ao teu lado, você não tem falta de nada. Se Deus está ao teu lado, e se é uma construção equivocada, porque Deus está, você pode não estar percebendo, eu posso não perceber algumas vezes, mas Deus está ao meu lado, e com Deus ao meu lado, Ele supre as nossas necessidades. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo dá testemunho disso, quando no texto de Filipenses, ele, ao agradecer a oferta que ele tinha recebido, ele fala o seguinte, no Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Pense em necessidade material, emocional, espiritual, está tudo no pacote. Ele suprirá toda emoção, Ele suprirá toda condição de vida, Ele suprirá em todos os momentos, em todos os momentos. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui neste salmo, enquanto testemunho, é que o salmista ele fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Tem gente que pensa que seguir a Jesus é viver na boa vida, na moleza. Muitas são as aflições dos justos. Para entendermos o que é justo, nós temos aqui voltar para o Novo Testamento, quando Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, justificação é um ato de fé em Jesus, por mim e por você. E eu sou justificado quando eu coloco a minha fé nele, quando eu confio nele. Então, a justificação não é um exercício que eu vou me autocorrigir. Esse exercício de me autocorrigir é da presunção, não é da justificação. Justificar é o simbolismo do Velho Testamento, quando se pegava um novilho, sacrificava um novilho, aspergia sangue. Então, ser justificado é ser banhado pelo sangue do Cordeiro. Lá no livro de Apocalipse, aquela visão maravilhosa, creio no capítulo 7, Senhor, quem são estes com vestes brancas? Eles vêm cantando com vestes brancas e palmas nas mãos. Senhor, quem são estes? Estes são os que passaram pela grande tribulação e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós vamos passar por essa Covid. Nós vamos passar por outras coisas. E nada vai macular a veste branca que Deus tem nos dado. Porque Ele nos purificou no exercício nosso de podermos continuar nesse processo de santificação. Então, confiar em Deus não significa não ter mais problemas. E você confia em Deus e pode estar tendo dificuldade na tua vida, na tua família, no teu casamento, com teus filhos, na tua vida financeira, na tua vida emocional, nos seus estudos, em qualquer área. Você pode ter dificuldade. E uma coisa que, por vezes, quando se tem dificuldades, alguns falam assim: oh, por que comigo? Por que acontece isso comigo? Quando Jó recebe as notícias
assim, uma atrás da outra, do que havia acontecido. Porque estavam seus filhos reunidos, e todas aquelas notícias desagradáveis, falando da morte repentina de um filho após o outro, um filho após o outro. E ele, ao final dessas notícias, o que ele faz? Nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei. Né? O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu queria ver o olho de Jó, quando ele disse isso. Gostaria de saber, porque quando a gente ouve uma expressão como esta, a gente pensa assim, não, Jó não se incomodou. Louvar, ele estava bem, não. Eu penso que quando ele falou, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor Deus o deu, pensando não somente em propriedade, muito mais nos filhos, e o Senhor Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor, eu penso que Jó chorava. Eu penso que as lágrimas escorriam nos olhos dele. E ali naquele sofrimento, ele estava reafirmando. Então você e eu reafirmamos a nossa fé, muito embora façamos isso com lágrimas nos olhos. Quando Paulo e Silas foram presos, eles estavam na cidade de Filipos, o texto bíblico diz que eles estavam na cadeia, meia-noite, eles estavam cantando. Eu também gostaria de poder, assim, ter uma visão de como que eles estavam cantando, porque quando a gente lê um texto como esse, nós pensamos o seguinte, ele estava ali pulando na cadeia, não. Talvez aqui o que eles estivessem cantando, os dois cantando, é um estilo musical mais para o negro spirituals, do que de um louvorzão como nós cantamos hoje, talvez um cântico mais de elaboração do sofrimento, de lamento, do que propriamente daquele cântico efusivo. Nada contra o cântico efusivo. Fato é o seguinte, que nós temos aflições, e não tem problema quando você tem aflição, você perguntar para Deus, por que acontece isso comigo? Não tem problema. Uma mãe que perde um filho pequeno, ela não pode falar para Deus por quê? Uma pessoa que perde um ente querido não pode falar por quê? Quantas pessoas aí não pode falar, não, Deus não tem problema com porquê. Deus não tem problema quando ele é colocado no canto da parede, sabe por quê? Porque ele é vento. Nunca ninguém consegue enquadrar Deus no canto da parede. Não tem problema. Deus não tem problema, por quê, Senhor? Por quê? Deus não tem problemas com isso, porque Ele entende que boa parte desses porquês é uma forma de poder elaborar o que você está sentindo. E observem bem na Bíblia, de capa a capa, como nas próprias palavras do Senhor Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Na maioria das vezes, do Velho Testamento ao Novo Testamento, quando se coloca Deus contra a parede, quando se pergunta por quê, observe lá, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, Deus fica em silêncio. Deus não fala nada, Deus fica quieto. E aí pode surgir aquela revolta, mas Deus não está me ouvindo, não, Ele está te ouvindo e está quieto para você continuar falando. Ele está te ouvindo e está quieto para você continuar derramando. É um princípio analítico. E Deus é um grande analista, Ele deixa você falar, Ele não te interrompe, deixa você falar. Desta maneira, então, aprendemos neste salmo que confiar em Deus não é imunidade sobre os problemas, mas é garantia da vitória sobre os problemas. Quando Paulo fala em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem que ver a condição que ele está, tem que ver onde é que ele está, tem que ver o que está passando. Então ele vai falar, no versículo anterior, eu sei passar fome, eu sei ter abundância, ele está falando que em toda e qualquer situação, ele pode todas as coisas. Em Cristo que o fortalece. Não adianta pegar esse versículo isolado e fazer dele um chavão. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. E termina o salmo, o Senhor, Ele resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Não poderia terminar melhor este salmo. Deus resgata a alma dos seus servos. Alma,
psiquismo, emoções, é onde por vezes somos aprisionados, é a fortaleza na mente. Deus resgata a nossa alma, Deus resgata nossas emoções, Ele abre a porta da prisão que nos aprisiona, como abriu a porta da prisão onde Paulo e Silas estavam presos e os soltou. Deixe que Deus abra a porta, e a porta aberta, saia por ela. Saia por ela. Tem gente que tem porta aberta, mas quer ficar trancado, quer ficar aprisionado. Resgatar significa puxar pela mão. Deus resgata a alma dos seus servos, é puxar. Então uma pessoa que, por exemplo, está na praia e ela ali começa a se afogar e alguém vem, estende a mão e puxa. Isso é resgatar. Eu resgatei, eu puxei esta pessoa. Uma pessoa que caiu, que está num buraco, então alguém estende a mão, resgata. Isso puxa, é resgatar. Não é empurrar para baixo. Não é falar, você está embaixo, vai mais, vai mais. Mas estende a mão para o cara poder sair. Deus sempre com as mãos estendidas, mas nós nem sempre. Resgatar significa quitar uma dívida impagável. Então a palavra no hebraico goel, daquele que vai quitar uma dívida, que vai pagar uma dívida. A pessoa tem uma dívida. E eu tenho escutado histórias de pessoas que contam assim: pastor, eu tinha uma dívida e o irmão tal, e a irmã tal, e o fulano de tal foi lá e pagou meu aluguel, pagou isso. Ele quitou, para você não ficar refém do proprietário, para não ficar refém no Serasa, quitou a dívida. Resgatar é pagar a dívida. No livro de Colossenses, nós observamos, Paulo fala, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz. Resgatar significa dizer que toda a minha dívida no plano espiritual já foi paga pelo sangue do Senhor Jesus. E não há mais condenação. O meu nome não está, como que diz, na lista negra, porque Jesus me tirou da lista negra. Meu nome não está neste lugar de cobrança, porque Jesus tirou dali. Então, o texto termina, o salmista termina dizendo que Deus é aquele que resgata a alma dos servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não veio ao mundo para nos condenar, mas para nos salvar. Não veio ao mundo para nos acusar, mas para nos libertar. Não veio ao mundo para nos colocar para baixo, mas para estender a mão, para nós ficarmos em pé. Quando aquela mulher, dita pega em adultério, foi levada perante Jesus com aqueles homens que a acusavam, que queriam apedrejá-la, Jesus fala assim: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Como todos tinham pecado, o problema é que quem tem pedra na mão acha que não tem pecado. Ele acha que não tem, só o outro que tem. Só o outro que tem, só o outro que é errado. Não tem a capacidade de poder ver o que está errado na vida dele. Falei isso hoje pela manhã. É capaz de poder ver o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no próprio olho. Então, ali, Jesus colocou este dilema, como claro, todos tinham pecado, foram largando, aí Jesus voltou para aquela mulher. É uma outra cena que valeria a pena, se pudéssemos entrar num túnel do tempo para poder ver o olhar. Como que Jesus olhou para aquela mulher? Porque o texto fala que olhando para ela, que olhar foi esse? Foi de misericórdia, foi de graça, foi de perdão, olhar leve. Não foi um olhar franzino, foi um olhar suave. E Jesus falou assim: alguém te condenou? Nem eu. Vai e não peques mais. Meus amados irmãos, é isso que Jesus faz comigo e com você, todo momento. No primeiro momento, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando você reconhece o seu erro e coloca a sua vida perante Deus, a condição de pecador que todos nós somos, e então dessa maneira você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aceita Jesus como Senhor e Salvador, você é tirado de um lugar de condenação e você vai para o lado da absolvição em Cristo Jesus.
E a partir deste momento, o exercício é este: vai e não peques mais, vai e não peques mais. É o primeiro dia da semana, de uma nova semana que Deus nos dá. E Deus manda dizer para você: alguém te condenou, tem alguém que está te condenando, você está te condenando, o inimigo está te condenando. Então Deus está falando para você nesta semana: eu não te condeno, vai e não peques mais. Vai para casa, vai para o trabalho, vai para as suas atividades, vai e não peques mais, vai, começa de novo, anda de novo, prossiga de novo. Encontramos então assim mensagens lindíssimas no livro de Salmos. E aqui neste Salmo 34 é um louvor, não é? Em que o salmista ele está cantando e contando a história dele. A gente não sabe. Era problema de saúde, de perseguição, de opressão, sei lá o que era. Mas antes, não estava bem não. Mas Jesus mudou. Você está bem? Você está bem, irmão? Você está bem? Você está bem? A resposta mais automática é: tudo bem. Mas Deus olha para dentro de você e fala assim: está bem não. Está bem não. Tudo bem. Está bem não. Se você não está bem, abre o coração perante Deus. Deus sabe que você não está bem. E Ele quer cuidar de você, te ajudar, te amparar, te sustentar, te liberar e falar: vai, meu filho, vai, vai, e não peques mais, vai, caminha, vai, deixa para trás, vai, e não peques mais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Faça um momento de elaboração de tudo que você ouviu, mas assim, essa elaboração num viés bem claro, como você está, como nós estamos, como você está na sua casa, bem espiritual, ou seja, o que desta palavra, como se fosse uma sentença, você vai gravar para a tua vida hoje, vai ficar gravado assim? O que é isso? O que é esta palavra, não a minha, mas a palavra de Deus revelou para você nesta noite? O que foi mais contundente na sua vida? Registra isso. Registra esta palavra. Renove seu compromisso com Deus. Que todos nós saímos mais leves daqui do que entramos. Que você que está em casa tenha uma semana mais leve do que você teve na semana que passou, a despeito de todo e qualquer problema, de toda e qualquer aflição. Deus livra da aflição. Deus ajuda nas dificuldades.